E aí, galerinha do CA, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo e iremos falar sobre... Como imigrar para os Estados Unidos em 2024. O guia completo, tudo o que você precisa saber. É isso aí, a gente fez um compilado de informações, assim, as mais fizeram perguntas pra gente no Instagram, né? Aquilo que o pessoal sempre pergunta, tem essa dúvida, e aí a gente compilou. E fez aqui esse vídeo pra vocês, falando sobre tudo que você precisa saber para imigrar aqui nos Estados Unidos. Então, para você que está se planejando para vir para cá, esse é o vídeo 001. Ou você que já está aqui nos Estados Unidos, mas tem aquele parente, aquele amigo que sempre te enche de perguntas, manda esse vídeo para ele e pronto, seus problemas estão resolvidos. Que essa parte é chatinha, né? Então, o que nós fizemos? Nós reunimos num único vídeo as principais informações que você vai precisar. Lembra bem, e eu já quero deixar a sua expectativa bem setada aqui. Esse vídeo ele não vai ter todas as informações, detalhes a detalhes. O que ele vai ter é um detalhe geral para você iniciar a sua pesquisa e iniciar o seu planejamento de como imigrar para os Estados Unidos. E antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e saiba tudo de como morar aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro passo é você entender quais são os principais tipos de visto e, de repente, começar a sua pesquisa para saber exatamente qual aquele que mais se encaixa no seu perfil. E aqui, vamos deixar um recado muito importante. Sempre que você falar de visto, é importante buscar um advogado licenciado de imigração ou um profissional especializado nesse quesito. E o primeiro passo é você entender quais são os principais tipos de visto e como esse visto pode se encaixar com o seu perfil. Então vamos lá, a primeira regra importantíssima é você buscar um profissional especializado, licenciado para te atender, ou seja, um advogado de imigração ou uma empresa de consultoria especializada. Antes de mais nada, nós não somos advogados, né? E não podemos te dar nenhum aconselhamento legal. Então, primeiramente, vamos falar sobre a categoria de trabalho, ou seja, os vistos EB, ou seja, Employment Based. Então, nessa categoria, nós temos aqueles que são mais comuns. O EB1, EB2, EB3 e, por último, o EB5, que ele foge um pouquinho do tradicional, aí a gente já vai falar sobre ele. O EB1 são para pessoas que têm habilidades extraordinárias. O EB2 são para pessoas que têm habilidades especiais. O EB3 pode ser dividido em duas categorias, o Skill e o Unskill, que são para pessoas que têm qualificações ou não do trabalho. E o mais importante é que cada um desses vistos estão muito bem explicados aqui no canal. Nós temos uma lista completa de vistos sobre o EB1, o EB2, o EB3, inclusive o EB3 Unskill, que foi o visto que nós utilizamos para obter o nosso Green Card. Então, confere os vídeos aqui do canal, que você vai ter detalhe em cada um desses vistos. O EB5, apesar de ser um visto para o investidor, ele também cai na categoria EB, ou seja, Employment Based, porque a base desse visto é que o investidor está gerando emprego. Esse é aquele visto muito conhecido, que são valores bem altos, 900, 1 milhão de dólares de investimento para que você obtenha o seu Green Card. Existe também o visto de estudante, o F1, né? O famoso F1, visto de estudante, que pode ser de inglês ou então de algum curso superior ou algum mestrado, uma especialização. Ele pode ser de até 4 anos. Então, ele tem um tempo limitado de 4 anos com esse visto. Muitas pessoas utilizam o visto de estudante para poder ter uma experiência mais prolongada sobre como é viver aqui nos Estados Unidos. Então ele vem com a família, faz o curso, seja ele de inglês ou de especialização, e com isso ele e toda a família consegue ter uma sensação, aquela adaptação à vida aqui nos Estados Unidos. E aí sim, ele pode optar por aplicar para um visto de permanência ou um Green Card. Lembrando sempre que esse visto você não pode trabalhar. Isso mesmo. Assim como o visto de turista, o visto de estudante não te permite trabalhar.
salvo alguns casos muito específicos, que nós não vamos nem entrar em detalhe aqui agora. E para você que nunca veio aqui nos Estados Unidos, temos também o visto B1, B2, que é o visto de turista, né? Aquele visto que você vem realmente para turistar, para sentir os Estados Unidos, para saber se você gosta desse país, né, amor? É isso aí, para conhecer, né? Ver como são as coisas. Lembrando que esse visto, ele tem um prazo de permanência máximo de até 6 meses. Tá? Então você não pode estourar esse prazo com um visto de turista. O Alexandre Naide, que é o nosso parceiro de vistos, deu um compilado aqui de perguntinhas sobre o que o agente de imigração para um visto de turista pergunta para você. Então a gente tem as principais perguntas aqui e eu vou fazendo as perguntas e o Almerindo vai meio que respondendo, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o propósito da sua viagem aos Estados Unidos? O que o agente consular quer saber é se realmente você está pleiteando o visto de turista para turistar e não para estudar ou trabalhar ou qualquer outro motivo não pertinente a esse visto. Por quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos? O que o agente quer saber é se você vai respeitar o prazo máximo de 6 meses, que é o prazo oferecido no visto de turista. Você tem amigos ou parentes que moram nos Estados Unidos? Ele quer saber se você tem laços familiares ou amizades que indicam a sua intenção de imigrar e ficar permanentemente no país, ao invés de retornar para o país de origem, o qual é a intenção desse visto. Outra pergunta é: onde você trabalha e qual é a sua ocupação? Mais uma vez, a motivação dele com essa pergunta é entender se você tem um trabalho estável, uma fonte de renda que vão te motivar a retornar para o Brasil depois dessa sua estadia. Você já viajou para fora do país antes? A intenção dele é saber se você já viajou, obviamente, e dessa forma cumpriu as leis de imigração de outros países. Isso é um indicativo que você também irá cumprir as leis de imigração para os Estados Unidos. Você já esteve nos Estados Unidos antes? Muito semelhante à pergunta anterior, ele quer saber se você já esteve nos Estados Unidos e já cumpriu as regras de imigração da vez anterior. Você já teve um visto americano negado antes? Bom, o agente consular, ele tem um histórico todo ali na tela dele. Mas muitas perguntas que ele vai te fazer nessa entrevista é realmente para checar se o que você está falando está de acordo com aquilo que ele vê no seu histórico. O principal é que você seja extremamente honesto. E se de fato aconteceu alguma negativa, você tentar explicar por que isso pode ter acontecido. Porque, gente, eles sabem de tudo, tá? Né? Não queira mentir, porque eles têm todas as informações lá. É isso. E muitas vezes a sua condição da vez que foi negado para essa que você está aplicando mudou. O trabalho, a sua renda, o seu histórico ou composição familiar, isso pode ter mudado. Então, as suas chances são totalmente diferentes. Não tem por que mentir sobre um histórico de negativo no passado. Você tem familiares dependentes em seu país de origem? Mais uma vez, ele quer saber se você tem motivação para retornar, pois se a pessoa é dependente de você, ela realmente precisa que você esteja de volta ao seu país de origem. Quem está financiando essa viagem? Mais uma vez, quer saber do dinheiro. É isso. E é importante, gente, que não necessariamente você precisa estar custeando a viagem. Isso é uma coisa que muita gente se engana. Eu não tenho renda suficiente para estar viajando para os Estados Unidos. Pode ser seu pai, seu irmão, a sua avó, não tem problema. O que é importante, de novo, é a sua honestidade sobre quem está pagando e, de repente, por que está pagando e não você. Sim. Onde você vai se hospedar nos Estados Unidos? Mais uma vez, ele quer checar se você tem planos concretos. Ou seja, se você realmente se planejou, então quais são os planos, aonde você vai ficar, com quem ou quem você vai visitar, quais os passeios que você vai fazer. Ele está checando para ver se você está contando uma história verdadeira.
quando você planeja retomar para o seu país? É muito importante que você tenha planos detalhados sobre quanto tempo você vai passar e, principalmente, ele quer checar se o que você tem de dinheiro ou de capital para custear essa viagem vai ser suficiente para o prazo que você pretende ficar. Exatamente. Às vezes até, eu vou ficar 2 meses, 3 meses. Eles perguntam, mas você não trabalha? Não existe férias de 2, 3 meses, né? E as crianças não estão na escola? Vai faltar 2, 3 meses da escola? Então fique bem atento nessas datas, né? Tem que ser uma data realmente que faz jus ao visto de turista, né? Isso mesmo. Outra pergunta é, você possui propriedades ou investimento em seu país? Esse é um detalhe importante porque, novamente, você vai perceber que muitas perguntas, elas levam para um ponto principal. Você que está pleiteando um visto de turista tem motivos para retornar para o seu país, mais comumente aí o Brasil, né? Então, investimentos e propriedades, obviamente, são motivos para você retornar. Você fala que não tem nada, a chance é grande de que você pode simplesmente mudar de ideia e ficar no país que você está pleiteando o visto de turista. E a última pergunta é, você é casado? Tem filhos? Isso é muito importante porque a pessoa que é casada e tem filhos, normalmente, né, você tem um planejamento e essa composição familiar faz com que você não viva grandes aventuras, né? Então isso também é algo que contribui para a aprovação do seu visto de turista. Então, na realidade, quanto mais você provar que você tem propriedades, que você tem um emprego, né, estável, família, quanto mais vínculo com o seu país, né, quanto mais você provar que tem vínculo com o seu país, é mais fácil desse visto ser aceito. É isso mesmo. Lembrando, essas são dicas da Faça o Seu Visto, do nosso amigo Alexandre Nadi. Então, recomendamos, se você está querendo pleitear o seu visto de turista ou até mesmo de estudante pela primeira vez, considere a Faça o Seu Visto para te ajudar. E depois de toda essa parte de visto resolvido, o que você deve fazer? O seu planejamento financeiro. Então você precisa saber qual vai ser o seu gasto mensal e, além disso, ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses. Esse é o ideal, para que depois tudo comece a rodar tranquilamente, né, mesmo? Tranquilamente não é bem a palavra, mas mais adaptado, né? Isso. O planejamento financeiro é fundamental para você ter tranquilidade aqui na sua chegada. E lembrando que nos primeiros meses os gastos são um pouco maiores daquilo que você planejou. Então, o que você precisa fazer? Pesquisar sobre o que você vai gastar com o aluguel, com as contas de energia, internet, telefone. Você pode pesquisar tudo nos vídeos do YouTube. Tem muito conteúdo no YouTube sobre esses gastos. Obviamente, você vai ter que definir a cidade que você quer morar e aí fazer pesquisa em vídeos para aquela região, porque pode mudar bastante de um lugar para outro aqui nos Estados Unidos. E uma vez que você tem esse gasto mensal, você vai elaborar 6 meses de reserva. Isso é muito importante para você ter a tranquilidade. E como você pode fazer o acúmulo desse capital? Você pode guardar, obviamente, numa poupança ou numa aplicação no Brasil e depois converter de uma vez para dólar, o que eu não recomendo. Ou você pode utilizar uma empresa de câmbio ou aquelas que fazem troca de dólar, mas que te disponibiliza uma conta nos Estados Unidos e você vai aos poucos transferindo e convertendo esse dinheiro. Isso é muito bom porque, ao transferir aos poucos, o que você está fazendo é o famoso dólar médio. Então, dessa forma, você não está aí suscetível a um grande aumento ou uma grande queda no dólar. Então, conforme vai sobrando dinheiro, já vai trocando e deixando guardadinho na tua conta de reserva. Outra coisa que a gente tem que entender e tem que estar preparado é para a nossa adaptação aqui nos Estados Unidos, né? O inglês, gente, o básico, pelo menos, é fundamental. Se não fosse o Almerindo, né, que tinha um inglês,
eu não sei o que seria de mim. Apesar de Orlando ser uma cidade que tem muito brasileiro, é uma cidade turística, hispanos, tem certas ocasiões que você precisa do inglês. Então, o ideal é você já ir estudando, né, o inglês, com aplicativos, ou professores, ou escolas, mas estude o inglês, para você chegar aqui já tendo pelo menos uma base do inglês. Outra coisa também é você entender as leis aqui dos Estados Unidos, né, a cultura, as leis culturais. Por quê? Porque os Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, às vezes, as pessoas chegam lá do Brasil com aquela mentalidade brasileira e quer fazer a mesma coisa para cá. Não, gente, se você está mudando de país, você também tem que mudar a sua mentalidade, né? Você está entrando numa cultura nova, com leis novas, então mude essa postura. Outro ponto muito importante é a integração com a comunidade. É muito difícil você chegar aqui e já se integrar com a comunidade americana. Eles são mais fechados, né? Então, o importante é você tentar procurar os brasileiros em grupos de WhatsApp, você vai ver que tem vários aqui. Igreja, vizinhos. Aqui em Orlando tem muitos brasileiros. Ou então, na cidade que você está não tem brasileiros, tente pelo menos os hispanos, eles são latinos, então eles são mais parecidos com a gente, né? Para depois, então, você tentar os americanos. Outro segredo é você chegar e já resolver todas aquelas questões importantíssimas, como a linha de celular, a internet da sua casa, o carro. Tira tudo isso da frente, a escola das crianças, resolve todos esses detalhezinhos. E aí sim, você começa a criar a sua rotina. E se você for começar a trabalhar, só depois desses primeiros passos, você começa a sua rotina de trabalho. Então, pessoal, vamos recapitular tudo que a gente falou nesse vídeo. Então, falamos sobre tipos de vistos, falamos sobre a entrevista com o agente imigratório, sobre o seu planejamento financeiro e sobre a sua adaptação aqui no novo país. Lembrando que aqui no canal nós temos vídeos detalhados sobre cada um desses passos. Então, te convido, explore os nossos vídeos aqui no Conquistando a América e eu tenho certeza que você vai encontrar detalhes que você está se perguntando agora sobre cada um desses passos. Então, curte e comenta esse vídeo e compartilhe para alguém, alguma pessoa, algum amigo que esteja planejando se mudar aqui para os Estados Unidos. E se você ainda tem alguma dúvida que não encontrou nos nossos outros vídeos aqui no YouTube, deixa aqui a sua pergunta que iremos respondê-la. E aqui na descrição nós temos uma lista completa de parceiros, de empresas que nós confiamos e indicamos para te ajudar no seu planejamento. Esperamos que tenham gostado desse vídeo que preparamos com muito carinho para vocês. E desejamos muito boa sorte no seu planejamento de imigração para os Estados Unidos. É isso aí, até a próxima. Tchau.